Será que nós somos bons pais? Vocês já pensaram nisso? Será que nós estamos conseguindo cumprir os nossos papéis, as nossas identidades enquanto pais? Será que nossos pais foram bons pais? Será que eles conseguiram suprir as suas necessidades enquanto pais? E o que é importante? Por que é importante essa relação, né? Por que é importante essa relação? Ou seja, serem bons pais para os filhos. Eu sempre digo, quem me acompanha, quem acompanha meus conteúdos e dentro dessa visão sistêmica das constelações familiares, a gente entende que a nossa vida, a nossa força de vida, ela tem uma origem, tem o princípio de tudo. Existe um momento, nós vamos ver hoje durante a live, existe um momento em que nós tomamos a força da vida para que possamos viver. Existe um momento em que nós temos, é o princípio de tudo, em que nós damos os primeiros passos. E os primeiros passos são importantíssimos para que nós possamos dar os passos seguintes. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo sempre é a gestação. Sempre é o momento da pós-concepção, onde nós estamos começando a entender como funciona o mundo e começamos a tomar as primeiras lições de construção do nosso mapa, de construção da nossa identidade, do nosso manual de vida. Então, já na barriga da minha mãe, eu já comecei a entender o que era o mundo. Então, meu primeiro movimento de vida é na barriga dela, é na gestação, gente. Então, a partir daí as coisas começam. E por esse ponto de vista, a gente entende. Por esse ponto de vista, a gente entende que se tudo começou lá e o primeiro modelo de vida vem dela e vem das relações com os meus pais, ou seja, do ambiente onde eu vivi, eu posso compreender quando Gerson diz que a minha força da minha vida vem desse pai e dessa mãe. Porque o que é a força da minha vida? A força da minha vida é a forma como eu consigo ver a minha vida, a forma como eu consigo tomar a minha vida. É a visão que eu tenho do mundo. Essa é a força que vai ter ou não a minha vida. A forma relacional como eu relaciono com as coisas do mundo. E a forma como eu relaciono com as coisas do mundo diz respeito à forma como eu vejo a minha casa emocional chamada vida. Então sim, essa relação é muito importante e ela define, ela dita o sucesso, a prosperidade, o êxito, a saúde na nossa vida. Tá bom? Então sim, é muito importante essa relação. Entendem o quão importante é a relação dos pais e dos filhos? E aí eu te ia perguntar, tá, mas o que é ser um bom pai? O que é ser uma boa mãe? Será que ser um bom pai, ser uma boa mãe, é fazer tudo para os nossos filhos? Será que é dar tudo o que eles precisam? Será que ser um bom pai, uma boa mãe, é não deixar faltar nada ou existe algo a mais além disso? Pensem nisso. Será que é somente isso? Só dar aquilo que precisam, sustentam? Ou existe algo mais importante que os filhos não têm? Ou muitas vezes, geralmente os filhos não têm. Ou às vezes tem por excesso, tá? Pensem comigo assim, ó. Dar comida, casa, dar abrigo, né? Dar a presença, muitas vezes é tranquilo, né? É só você ter uma consciência de pai, tem. Mas será que é só isso? Ou será que os filhos pedem mais para os pais? Dentro dessa minha visão de constelador familiar e dentro das experiências que eu tenho enquanto constelador, muitas vezes, ou geralmente, as questões estão relacionadas com os pais e geralmente o que falta nessa conexão com os pais é atenção, presença e cuidado, mas sabe, atenção, dar atenção aos filhos. Não basta só eu estar presente, não basta só eu dar aquilo que ele precisa, é preciso eu dar a minha atenção, eu estar preocupado com o que está acontecendo ali, entende? O que está acontecendo com o meu filho? Não fisicamente, não fisiologicamente, mas o que está acontecendo? Como que está a visão dele em relação a mim? Isso o filho precisa, porque isso é a base. Todos os filhos, todas as crianças, os filhos quando nascem,
eles esperam que os pais ensinem-os a viver. Isso é um movimento natural. Qualquer animal faz isso. Qualquer animal ele segue esse protocolo. Nasce e automaticamente, né, os pais, né, desse animal ensinam os primeiros passos de vida, os passos da sobrevivência, os movimentos de sobrevivência. E o que é ensinar o movimento de sobrevivência? É vacinar, ensinar o suficiente para que essa cria ela possa vivenciar a sua experiência, tá, enquanto vida, de uma forma segura. Nós, quando nascemos, nossos filhos, quando nasceram, nossos pais, quando nasceram dos pais deles, nós buscávamos o quê? Exatamente isso, que nossos pais nos dessem noções de como vivenciar os primeiros passos. E esse primeiro passo a partir de quê? Da segurança, da presença, do lado, estar ao lado, da preocupação. Esse é o movimento de acolhimento, é o movimento que a mãe faz de acolher. Então é preciso que essa identidade de pai, a gente vai falar sobre identidade, pessoal, a identidade do pai, ela precisa estar totalmente focada, do pai, focada da mãe, focada aonde? Nas necessidades do filho. E as necessidades do filho não são somente o agasalho, a alimentação, não. Também é a presença integral do pai. Senão faz o quê? Acontece várias situações que a criança vai levar através de represamentos emocionais para a vida dela. E esses represamentos emocionais que nós carregamos na vida, eles começam nessa faixa, nessa relação, na relação com os nossos pais. Ali começa tudo, é a base da vida, é o alicerce. É como se eu construísse um castelo maravilhoso, lindo, fantástico, em cima da areia, numa praia. Entende que em algum momento isso vai dar errado? Em algum momento essa edificação ela vai ruir, ela vai rachar, ela vai dar problema. Por quê? Porque não houve uma boa base. Então, o que os filhos esperam dos pais? Muito mais do que apenas o sustento, tá? Precisam mais do que isso. Tem uma definição que é é necessária a gente entender. Se a gente entender isso, a gente vai perceber que muitas vezes nós romantizamos, tá, essa relação de pais e filhos. E o que é romantizar a relação de pais e filhos? É eu seguir um conceito do inconsciente coletivo. Como que funciona isso, Gerson? Bem, o inconsciente coletivo é o pensamento, né, é o pensamento que impera do coletivo. Então, por exemplo, os pais se relacionam diferente com os filhos dependendo do lugar onde eles moram, dependendo da cultura, não é? Por exemplo, se você pegar uma cultura uma cultura que seja imigrantes, por exemplo, tem uma cultura própria. Então você pega os italianos na Serra do Rio Grande do Sul, existe um modo comportamental, olha só, desses elementos, desses pais, desses filhos se relacionarem, que diz respeito o quê? A cultura. Se você pegar, por exemplo, uma família de São Paulo, existe outro padrão comportamental, uma família do Nordeste, outro padrão comportamental. Por quê? Porque cada um tem uma cultura e um modo. O inconsciente coletivo dita como deve ser essa relação. E muitas vezes, e de onde vem esse inconsciente coletivo? Da experiência do coletivo. A maioria do coletivo pensa assim, acaba que segue um padrão. E muitas vezes, na relação de pais e filhos, há padrões. Só que esses padrões são relacionados, preste atenção, com as experiências vividas. Muitas vezes com dores, tá? Muitas vezes com traumas. Então você pega, por exemplo, culturas de imigrantes, hoje até é mais tranquilo, tá? Mas você pega, por exemplo, uma cultura de imigrantes alemães, 2, 3 gerações atrás da nossa, onde foi perto da migração, havia muitas questões familiares e estruturais, existenciais daquele povo, né, que fazia com que eles tivessem que se comportar daquele jeito. Então havia uma necessidade de dar mais atenção a algo do que a outra coisa. Então geralmente, por experiência, né, que eu carrego das minhas vivências de constelação, geralmente os filhos não eram a prioridade. A prioridade era a sobrevivência, tá? A prioridade era a sobrevivência e não o amor. Hoje as coisas são diferentes, mas naquela época não. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque
O que Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, dessa visão de constelação familiar, dessa filosofia relacional, o que ele nos trouxe? Ele nos trouxe que existem ordens, leis que regem a vida. E antes de mais nada, o que vale é a ordem. Até antes do amor há ordem, porque um amor desordenado é um amor à beira do precipício. Palavras de Hellinger. É um amor à beira do precipício. Então, se antes do amor há ordem, então sistemicamente os pais podem fazer, não tratarem os seus filhos como eles gostariam, porque algo está mandando eles fazerem isso? Sim, é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes há ordem. E a ordem diz que quem chegou primeiro é mais importante que quem chegou depois. Muitas vezes, isso é inconsciente, gente, tá? Não pense que é consciente. Inconscientemente existe um script dentro de nós, e muitas vezes os pais entram nessa história de serem pais, olhando para trás, para as dores dos seus antepassados. Olhando para a mãe, para a avó, para um aborto de um irmão que foi abortado, que não veio, para um irmão que morreu, enfim, para uma exclusão. E aí quando eles fazem isso, eles não conseguem, é mais importante para os pais, inconscientemente, porque eles são filhos, olharem para os pais deles do que olharem para os filhos deles.